Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso módulo 1 de Jet Engine básico. Nessa aula a gente vai estar falando sobre o Conditional Logic no back-end. Em outras aulas, no módulo de Jet Form Builder, a gente também vai falar de Conditional Logic, mas isso é lá nos formulários. Essa aula a gente só vai falar aqui do Conditional Logic dentro do Post Type, lá nos metafields, ok? Então a gente vai vir aqui para o WordPress. Primeiro eu quero estar mostrando para vocês como o Conditional Logic funciona. Então a gente vai entrar em um de nossos posts de imóveis. Vou clicar aqui em imóveis. Vou escolher um post aqui para mim entrar. Vou clicar aqui em Edit, vou descer aqui embaixo e aqui a gente tem um campo de Radio. O imóvel permite animais? Quando a gente clica aqui em não, não acontece nada. Mas quando a gente clica em sim, vejam que vai abrir outro campinho para nós. Então o Conditional Logic, ele vai fazer os campos aparecerem ou ficarem escondidos. Basicamente é isso que ele faz. Então agora a gente vai ver alguns exemplos de como fazer isso. A gente vai vir aqui para o nosso Post Type de imóveis. Eu vou estar clicando aqui em Jet Engine, Post Types. Vou editar o Post Type de imóveis. Vou descer aqui embaixo. Aqui nos Metafields a gente tem 3 campinhos, onde eu vou estar mostrando os exemplos para vocês. Então a gente vai começar com esse primeiro campinho aqui, que é o campinho de Radio. Então aqui no nosso campinho de Radio, é ele que vai sofrer a ação. Então a gente não vai mexer nele, a gente só vai deixar ele aqui configurado em Field Type Radio, em Source Manual Input. Aqui eu coloquei sim e aqui eu coloquei não. Layout eu botei vertical. E pronto, a gente vai deixar assim o primeiro campinho, a gente não mexe no campinho que vai sofrer a ação. E logo abaixo dele, a gente tem o nosso campinho de pets. Vou abrir ele aqui. Field Type, a gente colocou checkbox. Insert Manual Input. Eu coloquei aqui cachorro, gato e coelho. Então a gente vai colocar o Conditional Logic no campo que a gente quer que apareça. Você pode acessar o Conditional Logic aqui embaixo, clicando em Edit Conditional Rules, ou a gente pode vir aqui em cima e clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui. Vejam que ele está checado, então quer dizer que esse campinho aqui de pets está com o Conditional Logic. Então eu vou clicar aqui, então a gente liga o Conditional Logic, clica em New Rule, em Field. A gente vai escolher o campo que vai sofrer a ação, que nesse caso é esse nosso campinho aqui, ó. Esse primeiro campo, ele vai sofrer a ação. Então eu vou voltar para cá, vou voltar aqui e vamos escolher ele. O imóvel permite animais. Operador, aqui a gente vai botar equal. Se o valor nesse campo aqui for igual a sim, então esse campo de pets vai aparecer. Vou fechar aqui. Vou clicar em Update Post Type. Vou voltar aqui. Vou dar um refresh e vamos testar. Eu vou clicar em não. Não vai acontecer nada. Vou clicar agora em sim e ele vai aparecer. Ok? Vamos fazer um outro teste aqui. Eu quero agora que esse campinho aqui de pets já fique aparecendo para nós. Como é que a gente vai fazer isso? Vou voltar aqui, a gente vai colocar uma outra condicional, então a gente pode trabalhar com uma ou mais condicional. Só não esqueçam de colocar aqui em Relation ó, a opção de OR. Aí você vai vir aqui em New Rule, você vai escolher o campinho que vai sofrer a ação, imóvel permite animais, e o operador aqui agora vai ser vazio, empty. Então, se o nosso campo imóvel permite animais estiver vazio, esse campinho aqui vai aparecer. Ou quando a gente clicar em sim. Vou fechar. Vou voltar para o nosso post. Vou dar um refresh e vejam que o nosso campo de pet está aparecendo. Se eu clicar em sim,
ele vai continuar aqui, mas se a gente clicar em não, ele vai desaparecer. Legal, né? Agora, vou clicar aqui no Conditional Logic novamente. Vou deletar aqui essa segunda opção. Yes. Vou fechar. Ok, pessoal? Então é assim que funciona o Conditional Logic aqui dentro do Post Type. Você pode brincar e fazer outros exemplos. Por exemplo, quando a pessoa clicar novamente em alguma opção aqui de pets, abrir outra caixinha. Então a gente criou aqui outro metafield chamado quantidade. Em field type a gente colocou text. E agora a gente vai colocar o Conditional Logic aqui. Então, quando a gente clicar em Pets, vai abrir essa caixinha aqui para nós, de texto. Então, vou clicar aqui no Conditional Logic, vou ligar ele. E aqui em Field, a gente vai colocar o nosso campinho de Pets. Operator, a gente pode colocar in the list. E se no nosso campinho de Pets estiver clicado cachorro ou gato, eu quero que esse campinho quantidade, esse metafield de quantidade, apareça, ok? Vou fechar, Update Post Type, vou voltar aqui, vou dar um refresh, vou clicar em sim. Se eu clicar em coelho, não vai acontecer nada. Agora, se eu clicar em cachorro ou em gato, vai aparecer o campinho de quantidade. Legal, né? Espero que tenham gostado da aula e até o próximo vídeo. Valeu!